Glória seja dada ao santo nome de Jesus. Meus amados irmãos, é sempre um prazer, uma satisfação estar junto com os irmãos participando desse trabalho tão maravilhoso que é cultuar a Deus, glorificar e exaltar o santo nome de Jesus. É o que todos deveriam fazer, todas as pessoas. O mínimo que cada ser humano, o mínimo era que cada ser humano deveria fazer é sempre, todo dia, tirar um tempinho para adorar o nome do Senhor Jesus. Porque é Ele, meus amados irmãos, que nos dá o fôlego de vida. Nós estamos vivos porque Ele permite. Porque é Ele que dá o fôlego, é Ele que dá o alimento, é Ele que dá a água para beber, a comida. Deus que cuida de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador dos céus e da terra. E eu acho maravilhoso a atitude de muitos irmãos, que tem a atitude da nossa irmã Fátima, que fez esse voto, irmão. Que coisa mais linda, você agradecer a Deus pela vitória, você fazer um voto ao Senhor. Irmão, isso é um ato de fé. E pense bem, as pessoas que ainda não têm conhecimento desta forma que os crentes utilizam, que antes de você receber a bênção, você já promete a Deus que vai fazer um culto na sua casa, agradecendo a Deus pela vitória, irmão. Em Hebreus capítulo 11, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando a irmã Fátima fez o voto, a sua filha ainda estava naquele estado preocupante. Mas ela disse: Senhor, se tu curar minha filha, se a minha filha tiver um parto normal, eu farei um culto na minha casa, convidarei a igreja, os amigos, e faremos um culto em louvor a teu santo nome, em gratidão pela bênção que o Senhor há de fazer na minha filha. A gente observa que a pessoa faz o voto antes do milagre acontecer. Eu achei interessante que a irmã, dando seu testemunho, ela também já agradecia a Deus pela vida do amigo que está aqui, que ela convidou, e ela também falou para o Senhor: vou convidar o meu amigo que tu livrou da morte, porque eu vi ele como morto em um acidente, mas o Senhor teve misericórdia e deu vida, e vida com abundância. E eu vou também convidar a igreja, o pastor da igreja, para nos reunir e adorar o teu nome, glorificar o teu nome pela vitória do meu amigo. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Se cumpriu, porque a irmã teve fé. A fé está na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que se espera ainda não aconteceu. Então a irmã esperava a cura da sua filha. Então ela teve aqui um ato de fé. E também a fé, ela é o firme fundamento também das coisas que se não vê. Então você não está vendo ainda, mas você tem fé que vai vir. E a nossa irmã deu o testemunho que ela viu a sua filha sendo curada. Deus entrou com providência, foi tudo certo, a irmã Fátima. Tudo aconteceu da forma que a nossa irmã creu. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que não creem nele. É impossível agradar a Deus sem fé. Então é necessário nós, os cristãos, não só os cristãos, mas todas as pessoas, se apossar dessa maravilha de Deus que é a fé, e a gente confiar plenamente, literalmente no Senhor, colocar nossa fé nele e esperar, porque ela vai acontecer. Precisa ter fé. Meus amados irmãos, maravilhoso é estar junto com os irmãos, participando dessa vitória da nossa irmã,
e também do amigo Wagner. Parece que o irmão falou vereador Wagner. E você também está de posse de vitória. Quando a irmã cantava o hino juntamente com outra irmã, o hino dizia assim: você não era nem para estar aqui. Não sei se você percebeu isso. Mas na hora que a irmã cantou, eu até foquei em você, porque quando a irmã deu testemunho, normalmente eu gosto de gravar, que eu uso no story do Facebook para as pessoas verem os milagres que Deus faz, as bênçãos que Deus faz. Eu uso o celular, irmão, para filmar. O nosso irmão está fazendo isso ali, para mostrar para as pessoas as bênçãos de Deus. O celular é muito útil para isto, para nós usarmos a pregação do Evangelho, não para usar coisas que contaminam, mas coisas que edificam a nossa alma. Eu uso o celular, uso alguns aplicativos da mídia, para que possamos propagar o Evangelho de Cristo, evangelizar. As pessoas veem isso no mundo inteiro, porque a internet ela alcança, né, todos os 4 cantos da terra. Então a irmã dá o seu testemunho, eu gravo ali, depois eu coloco lá, as pessoas veem, as pessoas glorificam a Deus por isso. Então quando a irmã cantou o hino dizia, ela mais a outra, sua companheira, você não era nem para estar aqui. E eu lembrei do Wagner, eu falei, olha, não era para estar aqui. Mas Deus pôs a mão, guardou, protegeu. O acidente teve, mas ele está aqui inteirinho, porque Deus permitiu que ele estivesse aqui nesta noite. Deus permitiu que você estivesse aqui para ouvir a sua palavra, para você saber que Ele é Deus e que Ele age. O nosso Deus é vivo, não é Deus morto. Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja, intercedendo por aquele que crê nele, intercedendo por aquele que confia nele. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o resultado é esse: a cura da filha da nossa irmã Fátima e também a restauração do nosso irmão Wagner. Os irmãos podem dizer amém? Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós vamos aqui para o texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 12. Esqueci o óculos em casa, irmão, mas vai dar para ler. Hebreus capítulo 12, apenas 2 versículos, que diz assim: portanto, glória a Deus. Vai dar certinho aqui. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois, glória a Deus, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande testemunha. Mas que testemunha é essa, pastor? Eu acabei de citar no capítulo 11, capítulo 11 que antecede esse aqui. Lá tem uma galeria de heróis da fé. Lá você vai encontrar Noé, que pela fé ele pregou, sem ter conhecimento nenhum de chuva, porque não chovia na terra. Mas Deus falou para Noé que ia destruir a terra por causa do pecado, por causa da desobediência daquela civilização. E Noé, crendo pela fé, porque ele nunca viu Deus. Nenhum de nós aqui vimos Deus, mas nós temos fé nele. Noé
com fé em Deus, pregou para aquele povo dizendo que Deus ia destruir tudo com a água através do dilúvio. Ninguém acreditava porque ninguém tinha fé. Mas Noé era um homem de fé. E da forma que Noé pregou aconteceu. Porque pela fé, Noé pregava que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, das suas práticas, deixassem a prática do pecado, da prostituição, da mentira, da verdade, e se consertasse com Deus e se arrependesse, porque Deus iria destruir o mundo com o dilúvio. E pela fé, Noé construiu uma grande arca, fato. E Deus salvou Noé e sua família. Mas os demais pereceram porque não acreditaram, porque não creram, não tiveram fé. Abraão, Deus aparece para Abraão numa grande revelação e diz para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei. E lá vou te dizer para onde tu vai. E o texto de Hebreus diz que Abraão saiu com a sua comitiva, com a sua família, com todos os seus servos, com todos os seus bens. Ele saiu para um lugar que não sabia para onde que ia. Por quê, irmãos? Pela fé. Abraão teve a fé. Então muitos que estão escritos aqui, nesse texto, que eu acabei de falar para os irmãos, são homens que tiveram fé, não viram acontecer, mas pela fé aconteceu depois. E hoje nós estamos pegando a palavra de Deus aqui nesta noite. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz que nós que estamos rodeados de uma testemunha, desses homens que deixaram o exemplo para cada um de nós aqui, que pela fé alcançaram os seus objetivos, que pela fé alcançaram aquilo que eles pregaram, se cumpriram através da fé de cada um deles. Hoje o Senhor diz que nós temos que deixar todo o embaraço e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha, é Jesus que é o autor da nossa fé. E é Ele que conclui a nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, em vez de olhar para o mundo, em vez de olhar para as coisas, em vez de olhar para os defeitos dos outros, tem pessoas que dizem: não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero ser crente, porque se for para me ser crente que nem fulano de tal, prefiro ficar onde eu estou. Deixe de olhar para fulano de tal e olhe para Jesus, porque Jesus não tem defeito nenhum. Por isso que o texto diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O maior problema da humanidade é olhar para o defeito das outras pessoas. Quando você olha para o defeito de alguém, você simplesmente vai acompanhar. Jesus mesmo diz que um cego guia o outro. O cego que guia o outro, ambos vão cair no mesmo abismo. Mas se você olha para alguém que tem um perfil de santidade, de amor, de caridade, de paz, que é Jesus, você não vai gastar o teu tempo com as coisas que não traz nenhum benefício para a nossa alma. Tudo aquilo que o mundo oferece não traz benefício para a nossa vida espiritual, a não ser aquilo que nós precisamos para o bem do nosso corpo, como é o alimento, a água que nós bebemos, a comida, a fruta que nós consumimos faz bem para o nosso corpo. Mas as coisas como bebida alcoólica, droga, cigarro, essas coisas, tudo isso é vício. E Jesus disse que nenhum dos viciados entrará no reino de Deus. Então tudo aquilo que não é bem para a nossa alma, devemos deixar de lado. E quando o texto diz aqui: louvado seja o santo nome de Jesus, glória seja dado o santo nome de Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu queria dizer para você nesta noite, ouvinte da palavra de Deus, quando as pessoas olham para Jesus de verdade, nunca mais deixe Jesus. Quer ver uma coisa? Eu vou ver Mateus capítulo de número 4. Leia comigo. Escute aí, preste atenção. Eu vou ler aqui, vai dar para ler em nome de Jesus.
Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu quero mostrar para você, ouvinte da palavra de Deus, que aqueles que seguiram a Jesus nunca mais deixaram Ele. E eu também, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu aceitei a Jesus Cristo e eu sigo Ele. E Deus, se Ele me ajudar sempre, como sempre tem me ajudado, eu quero ver até o fim, juntamente com Ele. Porque esses homens aqui seguiram a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 18, escute aí. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha aqui o versículo de número 21, diz o quê? Não, versículo 20. Então eles, os pescadores, deixando logo as redes, seguiram-no. Os homens estavam pescando no mar da Galileia. Olha que coisa linda, irmãos. Pessoas que estavam preocupadas com o trabalho, estavam lá trabalhando, pescando. Jesus passa e diz: vinde comigo, eu vos farei vocês pescadores de homens. Vou transformar vocês de pescadores de peixes para pescadores de homens. Eu estava dizendo que ia transformar eles de pregadores do Evangelho, porque o Evangelho é a rede que nós lançamos para ganhar as almas para o reino de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. No versículo de número 22. Não, 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, olha aqui, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mas dois, Jesus fica aqui: vem comigo, vocês não são mais um homem qualquer, vocês agora vão me seguir. E assim Jesus continua. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Versículo de número 23. E percorrendo Jesus toda a Galileia, ensinando nas ruas, nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Por onde Jesus passava era assim que acontecia. E seguia-o uma grande multidão da Galileia de Decápolis. A palavra Decápolis quer dizer 10 cidades. De Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então Jesus já estava passando em toda aquela região, e por onde ele passava ele convidava, e as pessoas seguiam ele. E toda a multidão que seguia Jesus, que ia ouvir Jesus pregando, Jesus falando, seguia Jesus e não deixava mais Jesus. Aleluia. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim para a multidão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. E foi isso que Jesus ensinou para todos os seus discípulos, seus apóstolos. E até hoje nós pregamos o mesmo evangelho. E hoje eu digo para você: deixe essa vida de pecado, deixe essa vida de vaidade, de vício, de prostituição, de mentira, de engano,
e entregue a sua vida a Jesus. E se torne também um pregador da palavra de Deus, um ganhador de almas para o reino de Deus. Porque todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, Deus faz dele um grande pregador. Às vezes você não é um pregador, mas você vai orar, você vai ajudar o pastor na obra de Deus, pregando a palavra, evangelizando, orando. Deus te dá o dom de louvar a Deus para cantar hinos de louvores. Os hinos também são mensagens que tocam no coração dos ouvintes e eles se convertem ao evangelho de Cristo.